Meus queridos alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, da disciplina de História do Rio de Janeiro, estamos de volta com mais uma videoaula no encerramento das nossas atividades nesse semestre, que foi difícil, foi complicado, mas nós conseguimos superar e espero que tenha sido a contento o aprendizado de todos. Nesta videoaula, estou passando para vocês o nosso trabalho final. O nosso trabalho final vai constar de um artigo, que é o material que vocês vão usar como pesquisa, como base da pesquisa para confeccionar esse artigo, será o Anuário Estatístico Brasileiro. Então, nessa videoaula que nós estamos gravando aqui, eu vou passar todas as informações, todas as orientações. Mas não tenham a menor dúvida. Vão haver dúvidas que vocês vão precisar tirar. E nós vamos usar esse final do mês de junho e até o mês de julho, parte do mês de julho até meados de julho, que é quando encerram-se nossas atividades no semestre. Nós vamos usar para tirar todas essas dúvidas, ok? Então assistam esta videoaula com bastante cuidado, com bastante atenção. No final, havendo dúvidas, eu estarei sempre à disposição pelo WhatsApp, pelo próprio YouTube, onde essa aula estará publicada, pelo Classroom. Eu vou estar à disposição para que vocês tirem as suas dúvidas. Então vamos lá. O Anuário Estatístico Brasileiro é dividido em 3 volumes. O primeiro volume, o volume 1, vai tratar de território e população. A página inicial desse volume é essa que está aqui ao meu lado, nesse slide, que eu começo a explicar para vocês. O Anuário Estatístico Brasileiro é o primeiro grande levantamento registrado e guardado de todos os dados estatísticos da população brasileira. Bom, vai aparecer logo alguns perguntas, mas peraí, nós não tivemos outros censos? Tivemos censos. No século XIX nós tivemos 2 censos, tá bom? Dos quais um aparece inclusive no Anuário Estatístico Brasileiro. Ele foi publicado em 1916, como vocês vão identificar, vão localizar aí nessa página que nós estamos aí começando. Ele foi publicado em 1916 e ele é um levantamento de dados de todo o território nacional entre 1872, no Império ainda, até 1912. E aí ele só vai ser publicado porque é um número gigantesco de dados. Ele só vai ser publicado em 1916. Os outros 2 volumes vão falar da saúde, de questões da saúde, e vão falar das questões da política. Ok? Então, por isso, esse é um levantamento de dados muito grande. Por isso, eu separei, que já enviei para vocês, eu separei aquilo que nos interessa enquanto ao Rio de Janeiro. E nesses dados, no que eu separei, vocês vão observar, atentem para esse detalhe, que nós vamos cuidar apenas dos dados referentes ao Distrito Federal. Não é o Rio de Janeiro. Nós vamos cuidar apenas dos dados do Distrito Federal. Então, o artigo que vocês vão confeccionar vai ter como base, vai ter como fundamento os dados estatísticos que vocês vão encontrar referentes ao Rio de Janeiro. Então, essa primeira página que vocês estão vendo aí é a página de apresentação desse Anuário Estatístico Brasileiro. Só mais um detalhe. Reparem, quando vocês forem ler os dados, vocês vão ver que ele é em português e em francês. Ele tem 2 versões, tá bom? No mesmo compêndio aparece tudo escrito em português e logo embaixo aparece tudo escrito em francês.
não é importante, isso não vai influenciar para a gente, tá bom? Mas o que nós vamos trabalhar é território e população. No nosso caso específico, estamos estudando a história do Rio de Janeiro, vamos trabalhar com os dados estatísticos do Distrito Federal. Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui, ó, nesse slide, nós temos a primeira página que eu estou usando para vocês como demonstração. Nessa primeira página, nós temos a população, superfície e densidade territorial do Brasil em 1912, com o crescimento médio anual de 1872 até 1912. Quando vocês começarem a confeccionar o artigo de vocês, lá no final desse vídeo eu vou dar a formatação, o que tem que ser feito, modelo, número de página, vou dar tudo isso. Então, aguardem essa ansiedade um pouquinho. Vocês vão pegar esses dados. Nós, historiadores, não somos muito afetos à matemática, a dados estatísticos, mas vamos começar. É o nosso primeiro grande trabalho de pesquisa, tá bom? Então, vocês vão pegar, por exemplo, vou citar um exemplo. Aí, o nosso objeto é o Distrito Federal, que trabalhamos com a história do Rio de Janeiro. Então, nós vamos pegar Distrito Federal, população em 1912, 975.818 pessoas. Em 1900, a densidade e o crescimento populacional. Então, eu posso começar o artigo, dependendo do que eu quero trabalhar, do que vocês vão querer trabalhar, falando dessa questão, em relação a outros estados, como por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Em 1912, Minas Gerais tem 4.600.000 e tantas pessoas, com uma densidade muito alta. E o Distrito Federal vai ficando abaixo de outros. Isso vai depender da forma como você quer trabalhar no seu artigo. Então, essa leitura, eu estou usando isso aqui nesse momento, para que vocês entendam a leitura matemática que vocês vão fazer daquilo que vocês querem escrever no seu artigo sobre o Rio de Janeiro. No caso aqui é o Distrito Federal. Atenta para o detalhe que eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar o Distrito Federal, porque lá embaixo ele está em ordem alfabética aí, os estados e os distritos. Lá embaixo tem Rio de Janeiro, eu não quero aquele dado não, eu quero só do Distrito Federal. Por quê? Alguém vai questionar, mas por quê? Nós estamos trabalhando a história do Rio de Janeiro como um todo, porque os dados lá de baixo são gigantescos, são números muito grandes para gente trabalhar. Então eu minimizei, trabalhando apenas o Distrito Federal. Tá bom? Então é isso que vocês vão encontrar aí. Vocês já viram, no artigo que eu mandei para vocês. Eu preciso frisar mais um detalhezinho. Tem esse volume, apenas o volume 1 do Anuário Estatístico Brasileiro, tem 500 páginas. Eu separei as páginas, criei um PDF só com as páginas. Vocês observaram que deram 14 ou 15 páginas, não me lembro aqui agora no momento o número certo. 14 ou 15 páginas apenas para vocês trabalharem, para facilitar o trabalho de vocês. Caso algum de vocês se interesse por olhar os dados de um modo geral desse Anuário Estatístico Brasileiro, entre 1872 e 1912, fala comigo particularmente que eu mando para vocês, tá bom? Que isso de repente pode ajudar na pesquisa, do TCC de alguém. Tá bom? Então é isso, esses são os dados que nós vamos trabalhar. O primeiro momento dá um susto na gente, que é de história, matemática. Eu vou lidar com matemática, mas não é. Vocês vão lidar com dados estatísticos, criando ideia, fazendo história, trabalhando todo o conhecimento. Inclusive vocês vão usar os artigos que nós já usamos em outras aulas, que eu já mandei para vocês, nas aulas anteriores, no momento anterior da história do Rio de Janeiro. Dando mais um exemplo, vocês vão ver aqui, nessa página ao lado, que
volto a frisar que foi enviado por vocês, por PDF, né, pelo WhatsApp, pelos grupos, pelo Classroom, das formas que eu sempre vi para vocês, né? Vocês começam a ver os dados, a analisar os dados. Agora nós não, começamos a fazer um comparativo, né, para a gente escrever o nosso artigo. Começamos a fazer um comparativo de ano a ano, porque agora aparece lá no título: População do Brasil por estados, 1872, 1890, 1900 e 1910. Aí você está escrevendo seu artigo. Então você já vai escrever, você está vendo números, isso vai se transformar em escrita. Você começa a escrever. A nossa análise, a análise apresentada no EB, ou a análise do Distrito Federal, isso vai depender da sua escolha. O tema, o título que você escolheu, ou aquilo que você escolheu pesquisar. Se você escolheu fazer uma análise pura e simples do Anuário Estatístico Brasileiro, ótimo. Se você escolheu estudar a população por idade, ótimo. Vai para os dados, vocês já viram que eu mandei para vocês, os dados têm os números, a estatística, tem esses dados para você trabalhar. Eu quero trabalhar mulheres solteiras no contexto da população. Ótimo, tem dados para isso. Né? Quem gosta de trabalhar a questão de gênero. Eu quero trabalhar a questão da criança. Também tem aí números por sexo, por idade, né? Nesse período. Então, voltando aqui, nós vamos trabalhar. Eu olho para esse quadro, essa estatística que está aí, da população do Brasil por estados. Veja o seguinte: o Distrito Federal tinha, em 1872, isso eu já estou digitando, eu estou fazendo meu artigo, em 1872, 274.972 pessoas. Em 1890, essa população passa para 522.651 pessoas. Praticamente dobrou. O que aconteceu entre 1872, né, e 1890 para essa população praticamente dobrar? E aí tem uma série de fatos. Né? Fatos históricos. Isso eu estou escrevendo. Estou fazendo o meu artigo. Por exemplo, a abolição da escravatura. Né? Então, o fim da escravidão no Brasil fez com que muitos ex-escravizados saíssem de outras regiões, de outros estados e viessem para o Rio de Janeiro. E aí, pronto. Tem aí um dado que você pode escrever, né, baseado nessa estatística. Não podemos nos esquecer que a gente não deve afirmar nada. Dado estatístico é matemática, tá bom? Ele não é conclusivo, ele é indício. Ele indica para você o que pode ter acontecido. Os números estão aí frios. Você, historiador, é que vai analisar. Esse é o trabalho que eu quero de você. Você, historiador, vai analisar esses números e vai dar contexto social. Essa é a nossa função. Eu acho que agora eu me fiz entender melhor. Você, historiador, vai dar vida, vai dar sentido, vai dar significado a esses números. Esse é o grande barato do nosso artigo. Tá bom? Seja qual for a linha que você escolher. Eu volto a falar, quero escolher analisar as crianças, a situação das crianças. Aí vão aparecer os dados. Voltando aqui, de 1890 para 1900, vão aumentar. O aumento não é tão significativo, mas tem um asterisco aí nesse dado. Reparem só, lá embaixo diz assim: calculado. O que isso quer dizer? Calculado significa que não foi contado. Esse dado não é real. Então, esse dado pode ter variado. E isso é uma forma, se discute isso. Por quê? Quando chega em 1910, nós vamos ver que o aumento, sim, é significativo. Chega a quase, eu já fiz essa conta aqui, então por isso eu estou afirmando, chega a quase 40% o aumento da população no Distrito Federal. Novamente aconteceu alguma coisa,
que fez com que aumentasse essa população. O que aconteceu? Lembram que o Pereira Passos mudou a cidade, fez dessa cidade uma cidade salubre, as oportunidades, o Distrito Federal passou a ser uma capital, uma região comercial com oferta de trabalho. É isso, dessa forma que vocês vão desenvolver, né, esse artigo. Esses dados matemáticos vão começar a virar uma escrita que você, historiador, né, está desenvolvendo, está dando contexto social apoiado, eu vou lembrar vocês, nos artigos que nós desenvolvemos até aqui. Tá bom? E aí você pode fazer uma comparação com outro estado, por exemplo, como São Paulo. Lá embaixo tem São Paulo, que aumenta entre 1872, aumenta em 1890, São Paulo aumenta de 837 para 1.300, 50%. E vai aumentando também. Então, a República, essa nova ideia, a libertação alterou sistematicamente os estados. Mas os crescimentos foram variados e de forma diferenciada em estados. Esse vai ser o trabalho de vocês. É dessa forma que vocês vão escrever o artigo de vocês, olhando esses dados matemáticos. Agora que eu já disse para vocês o que fazer, né, qual é a leitura, né, digamos assim, social que vocês vão fazer, eu preciso falar um pouquinho mais desses dados. Por exemplo, essa página que está aqui do lado, ela tem o número 262. Você olhar no final dessa página direita, ela está incompleta. Diz assim: população do Brasil por sexo, estado civil e nacionalidade. A palavra nem completou. A página que vir a seguir é a que vai completar essa página. Porque na época, em 1916, quando foi publicado esse anuário estatístico, não teve como se digitalizar esse dado numa página inteira. Então, sempre, desculpa que você analisar os dados, você vai trabalhar aqui, por exemplo, sexo, estado civil e nacionalidade. O Distrito Federal está lá embaixo, né? Distrito Federal 1872, 1890, 1906, uma média, e 1900. 1900 tem uma notinha de pé de página que diz assim: calculada pelos recenseamentos de 1872 e 1890, tá bom? Tudo isso vocês vão ter que ler, prestar atenção nesses dados. Então, nós vamos ver, por exemplo, que em 1872 nós tínhamos por sexo, né, uma população masculina de 158.766 homens. E tínhamos 116.206 mulheres. A diferença é assim pouca, né? Se considerarmos a diferença de gênero aí, do número de gênero, é pouco. Tudo isso são dados que vocês estão escrevendo. Já em 1890, reparem só o detalhe, a diferença diminui ainda mais. De 293 mil homens passam a ser 228 mil mulheres. Ok? O que será que aconteceu? Passamos então para 1906. 1906, essa diferença mais ou menos se mantém. Ok? Então, quando nós aí trabalhamos também a questão dos solteiros masculinos. Em 1872 são 128 mil e femininos 87 mil. Quando chegamos em 1890, porém, nesse caso já não tem mais escravizados,
pelo menos teoricamente já não tem mais escravizados, nós vamos ver que esse número se transforma radicalmente. Passa de 216 mil, os 128 mil antes de terminar a escravidão passam para 216 mil. Digamos assim, um pouquinho mais do que dobra. Mas o número de mulheres passa de 87 para 158. Quase triplica. Olha que dado interessante. São esses dados que vocês vão trabalhar. E aí, a próxima página, que eu vou falar já já, vai completar esses dados. Vai ser o complemento desses dados. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é, em primeiro lugar, o número da página, essa página se complementa na página seguinte. Esses dados serão importantíssimos quando analisarmos para quem quer trabalhar, por exemplo, a questão de gênero, né? E para quem quer trabalhar a longevidade, porque na próxima página vamos ver como diminui a idade, né? Como as pessoas passaram ou a viver mais ou a viver menos. Então, esses dados aqui são importantes. Aqui, nessa página, como eu disse anteriormente, essa página é 263. Ela complementa a outra página. Então, o ideal, o que eu recomendo, seria que vocês imprimissem e colocassem uma do lado da outra. Colassem uma do lado da outra. Que aí vocês vão ter os dados de uma forma geral. Eu, que trabalho muito esses dados aí nos meus artigos, eu faço assim. Quando eu encontro um dado que eu quero trabalhar, eu faço assim. Eu abro, eu imprimo, coloco um do lado do outro para poder ter uma visão geral. Nessa página, nós vamos trabalhar a questão, trabalhando lá, os casados masculinos, ela complementa aqui com os casados femininos. Tá bom? Não se esqueça que nós trabalhamos lá embaixo, o Distrito Federal. Vamos ver que também aumenta entre 1872 e 1872. Nós temos 20.436 mulheres casadas, tá bom? E em 1890 nós temos 50 mil mulheres casadas. Em 1800 e 1900 nós temos 89 mil. Passa de 50, aumenta de 20 para 30, de 20 para 50, de 50 aumenta para 80. Então, nós temos aí dados que sugerem para a gente que as mudanças no Distrito Federal, as condições, a própria República, uma outra disciplina que nós fizemos aí, ou quem já discutiu República, a professora Ana Lúcia discute muito essa questão, que a República vai legalizar, vai tirar da igreja, por exemplo, a legalização do casamento. O casamento era feito com a igreja, a certidão da igreja era o que valia. Agora com a República, nós vamos ter os cartórios. A validade dos casamentos, dos nascimentos e dos óbitos passam a ser nos cartórios, que é para a República ter esse controle. Então, aí está um dado para a gente trabalhar. E aqui nós temos, inclusive, a nacionalidade. Ok? É um dado que interessante a gente discutir: nacionalidade masculina, feminina, né? Estrangeiros brasileiros masculino, feminino, estrangeiro masculino e feminino. Tá bom? Quem quiser trabalhar a migração, né? As idades, tem todos os dados aí presentes. Então, é essa leitura que vocês vão fazer. É esse dado aí que vocês vão trabalhar na confecção do artigo de vocês. E os números, eu volto a frisar, precisam se transformar agora em dados históricos que vocês vão construir, né, a história desses números no artigo. Já é o ofício do historiador, da pesquisa do historiador, que eu estou colocando em avaliação em vocês. Para finalizar essa análise, nós temos aqui, nessa página 274, uns dados muito complexos, dados, eu diria assim, bem
E agora, mas eu preciso frisar. O Anuário Estatístico Brasileiro, esse aí é de 1916. Ele só vai acontecer outro, de novo, em 1930, desculpa, no governo do Getúlio Vargas, tá bom? Então vai ficar uma lacuna gigantesca, tá? Sem que haja esse anuário estatístico, tá bom? Esses dados aí são os primeiros, e aí isso é meio colocado de lado, e depois vai acontecer outro só na era Vargas, para se ter uma ideia. Depois de lá para cá, todos os anos tem, tá bom? Toda vez que tem o recenseamento, esses dados são colocados. Nós já temos, inclusive, no site do governo federal, do IBGE, nós já temos esses dados mais atuais. Se eu não me engano, de 1916 ou 18, de 2016 ou 18, ok? Então tá bom. Então vamos voltar aqui a essa página. Então essa página apresenta aí, essa página também, até do detalhe, ela é uma página que tem uma outra que é completa, ok? População do Brasil por sexo e idade, segundo vai aparecer lá, tá bom? Então, atenta para o detalhe. Que aí nós temos os anos, na primeira coluna, nós temos os estados, os distritos, no caso nosso é o Distrito Federal que interessa, que está aí. Nós temos os anos 1872, 1890, 1906, temos a média, e aí é o que em 1900, ok? Vamos lá. E aí nós temos a média de um ano, tá? De 1 a 4 anos de idade. De 1 a 4 anos de idade. Eu estou olhando para cá porque eu estou olhando meus dados aqui no computador, tá bom? Então, de 1 a 4 anos de idade. E aí nós vamos ver que em 1872, nós tínhamos de 1 a 4 anos de idade, nós tínhamos, primeiro, de 1 ano de idade, de 0 a 1 ano de idade, 2.696 meninos. Depois, e que vai passar para 2.131 meninos. Nós tínhamos 2.364 meninas. E aí há uma redução para 1.912 meninas. Essa questão da natalidade aí é interessante para a gente trabalhar. Passamos agora de 5 a 9 anos de idade. Tá bom? Desculpa, vamos comparar esse dado com 1890. Olha o total de 1872, que é 5.060 crianças, e olha o total de 1890, que é 11.144 crianças. Caramba! O número de nascimentos dobrou. Imediatamente, qualquer um de nós ia gritar assim: eu já sei, vou escrever aqui, porque a reforma do Pereira Passos no Distrito Federal fez com que as crianças morressem imediatamente. Aí eu falo assim: mas peraí, aí eu vou corrigir e falo assim: mas peraí, meu caro aluno, será que também não tiveram mais crianças registradas com certidão que se pôde comprovar? Então será também que mais crianças dessa faixa etária acompanharam seus pais na migração para o Rio de Janeiro? Isso é nesse contexto que eu falo para vocês, que é preciso tomar cuidado com os números. Não se afirma nada. Você coloca em dúvida. Olha, pode ter sido a reforma do Pereira Passos que morreu uma quantidade menor de crianças. Pode ter sido também uma migração maior para o Rio de Janeiro. Também pode ter sido que as crianças passaram a ser registradas. E esse número passou a ser contabilizado. Eu, Henrique, que estudo no Rio de Janeiro, eu vou dizer assim, vou defender, né, que é o meu objeto de pesquisa, que a reforma do Pereira Passos diminuiu o número de crianças que morriam nessa faixa etária, né, com a diminuição da varíola e das pestes. Mas vai ter gente que vai dizer: eu prefiro afirmar que houve uma migração. Quem trabalha com migração para o Rio de Janeiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a professora Érica Sarmiento, da Universo, que foi minha orientadora no mestrado, ela trabalha com migração.
E ela vai defender essa questão. Ela vai dizer, você está sendo, mas eu prefiro defender que houve uma migração maior. Tá bom? Então, esse é o barato da história. Você não tem a verdade absoluta nas suas mãos. Você indica, você dá o indício para que as pessoas tenham a informação. E a partir daí a gente vai concluindo. Né? Cada vez que aparecem mais dados, a gente vai concluindo. Quando nós comparamos, por exemplo, você escrevendo o seu artigo, você está aí escrevendo o seu artigo. Quando nós comparamos os dados, o total de crianças em 1872, 5.060 na faixa de 0 a 4 anos, com o total de crianças em 1906, 18.140, nossa mãe, esse número tríplico. Então, tem aí um dado para você trabalhar. Minha gente, é isso aí, tá bom? Falei lá no início, eu vou reforçar. Vocês vão ter dúvidas. Não pensa que é assim, isso vai virar um milagre. Não tenta fazer isso de forma atropelada. Não tenta deixar, eu vou marcar a entrega disso dia 15 de julho. Aí você vai no dia 14 de julho que resolver tudo. Vai sair mal feito, né? Vamos começar a ler esses dados, escreve alguma coisa, separa, compara, busca texto, busca bibliografia, diz qual o caminho que você vai seguir, aquela coisa do artigo que vocês já andaram estudando em outra disciplina, já andaram aprendendo, tá bom? Vão ter dúvidas, me perguntem, eu estou aqui para tirar dúvidas, porque eu quero. Aí vem o detalhe. O que eu quero é pegar esse artigo de vocês, corrigir e mandar para algum lugar para publicar. Vou correr atrás disso, para publicar. Vai ser o primeiro artigo científico de vocês que vocês vão ter publicado. Olha que lindo, olha que legal. Né? Nós estamos pegando, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, no meio desse afastamento que nós estamos tendo, nós estamos na sala de aula, nós vamos tirar um exemplo, né, para gente sair por cima. Né? Já pensou? Você ter o seu artigo publicado numa revista científica? Muito interessante. Ok? Então essa é a ideia. Tá bom? Se você tiver dificuldades, não está conseguindo, vai falando comigo que eu vou dando umas ideias, eu vou ajudando. Tá? A ideia é essa. Pra gente finalizar, aí vem a parte chata disso, que a gente não gosta, né? A gente fica, mas tem que fazer assim, tem que fazer nesse modelo, eu queria fazer do meu jeito, de qualquer forma. Eu queria botar assim, eu queria uma letra desenhada, não. Se a gente pretende levar isso à frente, se eu quero buscar isso para ser inclusive publicado, eu preciso que isso tenha qualidade. E a qualidade tem que ser pelas normas da ABNT. Então, aqui está a formatação, nesse slide aqui está a formatação que vocês vão dar para o artigo de vocês. Bom, em primeiro lugar, vocês vão colocar o título. Esse título você vai escolher. Você vai dizer, as crianças nascidas e mortas no Distrito Federal em tal ano, ou em tal período, ou registrado no EB. O caso das mulheres em 1900, não sei. O título é a sua criação, é a sua fantasia, digamos assim, tá bom? É um título fantasia que você vai criar. Se quiser ajuda, me pede ajuda que eu ajudo você. Tá bom? A sua criatividade, a criatividade do historiador também vai ter que funcionar nesse momento. Tá ok? E aí esse título vem em negrito, tá bom? Os subtítulos também vêm, né? Você vai ter aí, logo abaixo do título, você vai ter a introdução, tá bom? Você vai ter a introdução, aí você vai escrever a introdução, essa palavra introdução vem também em negrito. E as outras já, base filosófica do meu artigo, negrito também, sempre destacando em negrito. Tendo dúvidas, me pergunta. Você vai fazer um resumo
tá bom? Logo abaixo do título você vai fazer um resumo com 250 palavras no máximo. Vai dar digamos assim, um up rápido sobre o que vai ser o seu artigo, o que você vai mostrar aí no seu artigo. Logo abaixo do resumo, você vai botar as palavras-chave, né? Por exemplo, anuário, Rio de Janeiro, crianças, meninas. Isso aí, são as que nós chamamos de palavras-chave. Aqueles que já fizeram artigo sabem como é que é essa mecânica, tá bom? Você vai pegar a seguir, você vai pegar esse seu resumo e vai colocar em forma de abstract, porque nós estamos pleiteando que isso seja publicado numa revista científica. Então, nós vamos botar um abstract. O que é um abstract? Tu pega o teu resumo e traduz para um outro idioma. Tá bom? Eu coloquei que pode ser o inglês, a palavra inglês está até escrita errada aí, vocês me perdoem. Inglês ou espanhol. Porque vale, tá bom? Tem validade, o inglês ou o espanhol. Eu não sei inglês, eu não sei espanhol. Vai no Google, pega o teu texto, seleciona, vai no Google Tradutor, coloca lá que ele traduz para você. Copia de lá e coloca aí. E as palavras-chave também, tá bom? E aí você vai começar o teu texto. A introdução, você vai dizer aqui, eu vou discutir isso, busquei os dados, tá? Fez a introdução. E aí você vai começar, né, os seus subtítulos, que eu já falei anteriormente em negrito, você vai começar a escrever. Incluindo a introdução e o texto, tem de ter no mínimo 5.000 palavras e no máximo 8.000 palavras. Tá bom? Como é que eu vou saber disso? Quando você está digitando no Word, no canto esquerdo aqui do Word, do seu computador, aparece a contagem de palavras. Ok? A fonte é Arial 11. As margens, tanto direita quanto esquerda, são 2,5 centímetros. Como é que eu faço isso? Você abre formatação Word. Formatação. E vai lá, bota esses dados aí, que o seu texto no final, já vai sair dessa forma. Ok? Entre uma linha e outra, o espaço é simples, também, no coisa de formatação. O parágrafo não tem recuo, ok? Esse é um detalhe meio diferente. O alinhamento é justificado. Muita gente nos trabalhos que mandam para mim mandou errado, pelo amor de Deus. É justificado, tá bom? E o espaçamento é 12 antes e 0 depois. As referências são todas na própria página, em pé de página. Eu não sei fazer isso. No Word tem lá em cima, na parte de cima, tem como colocar referências. Você clicou lá e a referência, o autor tal. Mas Pereira Passos, você não pode botar Pereira Passos sem dizer quem é que falou dele. De onde você tirou isso? Ok? Então as referências são todas na própria página. E a bibliografia, segundo as normas da ABNT. Eu estou bastante empolgado com esse trabalho de vocês, essa avaliação. Eu tenho vou ficar muito orgulhoso se nós conseguirmos publicar esse trabalho de vocês. Eu tenho contato de algumas revistas científicas e vou já começar a fazer meus contatos, né? A Universo tem também a Universidade de Salgado de Oliveira, onde eu estudei, onde a professora Conceição Franco estudou, né? Onde a professora Márcia Mantino, que é a coordenadora do projeto lá, é muito próxima, né? A gente se tornou pessoas próximas. Vou pedir para ela, vou fazer vários pedidos que a gente consiga publicar esses artigos de vocês. Caprichem, não fica pensando que é só a nota. Nós já passamos dessa fase. Ok? Caprichem nesse trabalho de vocês, porque pode ser, digamos assim, a porta de entrada
para o mundo da pesquisa da história. Se gostar, você vai querer outros dados que eu tenho. Se alguém quiser também, o Anuário Estatístico Brasileiro, eu tenho os dados de saúde, eu tenho os dados de Macaé. Alguém que está escrevendo, estou escrevendo meu TCC sobre Macaé, professor. Você já tem. O Anuário Estatístico tem o dado da população por cidade também. Tem os dados quem morreu, né, a quantidade de mortos, a quantidade de igrejas, tá bom? Igrejas evangélicas, tem uma série de comunidades católicas. Todos esses dados estão aí no Anuário Estatístico Brasileiro, que eu falei que ele é gigantesco. Eu vou esperar de vocês o melhor. Tá ok? Eu pelo menos, nunca estive preocupado com a nota. Eu sempre estive preocupado com vocês aprenderem. Esse vai ser um aprendizado. Não é fácil. E vocês sabem que eu nunca determino coisas fáceis para vocês. Mas vai ser um excelente aprendizado. Tá bom? Aguardo contato sobre as dúvidas de vocês.